Glória a Deus. Oh, aleluia. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12. Para quem não estiver com a Bíblia na mão, nosso irmão Tiago estará nos ajudando com o projetor, amém? Para que possamos trilhar esse caminho, conheçamos essa palavra. Hebreus capítulo 3, do verso 12 em diante. Todos acharam? Amém? Podemos. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amém? Toma o teu assento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a tua palavra, a igreja, nesse momento, para que possa, Deus eterno, transmitir a tua verdade aos nossos corações, trazer mudança, transformação, libertação, cura. Os olhos, ó Deus, e manifesta o teu poder, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto, irmãos, que o escritor aos Hebreus transmite, fala para nós a respeito da necessidade de nós estarmos vigilantes. Amém? Somos uma igreja que tem por si próprio a natureza divina, mas também temos a natureza humana. E nós somos tendenciosos para aquilo que nós nos inclinamos. Se somos uma igreja que proclama muito o reino da terra, a vitória, a bênção, o casamento, a família, nós estamos muito inclinados, para as coisas dessa terra. Mas começamos a inclinar para as coisas do Espírito, seremos pessoas mais tendenciosas para o reino de Deus. O texto nos fala que o autor aos Hebreus comunica a necessidade para que ninguém deixe que o seu coração se torne um coração mau e infiel a ponto de se apartar do Deus vivo. Ele está falando essa mensagem para a igreja, não é para o mundo. Para que eu e você, como igreja, não venhamos a nos apartar do Deus vivo, através de que forma? De um coração mau e infiel. Então, é possível que pessoas que fazem parte da igreja venham se tornar pessoas más e infiéis a ponto de se apartar de Deus. Eu não estou falando de perder a salvação, eu estou falando da condição. Amém? Então, como é que nós devemos então nos portar? O verso 13 diz assim: antes, irmãos, nós devemos exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos exortando todos os dias, não somente aos domingos, mas todos os dias, que os irmãos venham o quê? Ser exortado, motivado. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa clamar, você precisa fazer uso dessa palavra, você precisa crer, precisa cultuar a Deus, precisa servir ao Senhor. Veja, nós estamos o quê? Motivando as pessoas conforme a palavra, porque a tendência do ser humano é ter um coração mau e infiel a ponto de se apartar de Deus. O verso fala ainda: porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos fielmente o princípio da nossa confiança até o fim. Então ele está falando aqui da necessidade que nós temos a natureza de Cristo nas nossas vidas. E isso vai acontecer quando eu e você mantivermos, firmemente o princípio da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Nós temos visto que
é difícil manter-se um padrão, né? Você sabe como é difícil manter um padrão na nossa vida, um padrão que o Senhor exige, um padrão que Deus estabelece, que o Espírito Santo, que as Escrituras, e Ele está colocando que nós devemos o quê? Estar confiando inteiramente, né, no Senhor, em Cristo, para que possamos ter nossa condição espiritual elevada, porque nós vemos que nos dias atuais, nós encontramos pessoas que outrora eram pessoas que se destacavam pela fé, pela virtude, pela sua forma de caminhar, mas com o passar dos anos, de vez melhorar, a tendência foi piorar. A igreja no passado, que não tinha tanto conhecimento bíblico, não tinha tanta teologia, tanta tecnologia, né? Tanta oportunidade, a igreja era uma igreja acesa, vibrante, mas hoje a igreja parece que perdeu o teor espiritual. Você entra na igreja e muitas vezes você precisa fazer muito esforço para sentir a presença de Deus. Isso é algo notório em todo lugar. Mas de vez em quando nós dizemos assim, o Senhor está nos visitando nessa noite. Nós vemos o quê? A presença do Espírito Santo enchendo o lugar, enchendo o ambiente, moldando e falando conosco e nos sensibilizando, porque o Espírito Santo está presente naquele momento para trazer o quê? A chama, avivando o poder dele nas nossas vidas. E isso, irmãos, é quando chega um momento desesperador. Quando a igreja está orando, Senhor, traz avivamento, traz renovo. Senhor, faz isso, faz aquilo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde precisamos usar todos os meios, né, bíblicos para o crescimento da igreja. O texto diz assim, verso 16, porque havendo alguns, veja, não são todos, ouvindo o provocado, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Ele começa a fazer uma comparação do povo do Egito com a igreja de hoje. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobediente? Ele começa a falar, olha, como advertência, veja, que Deus se indignou com o povo dele que estava saindo do Egito, e que ficaram prostrados. Foi contra quem? Foi contra todos? Não, foi contra aqueles que desobedeceram. Então, é possível, irmão, num ambiente de milagres, de cura, de maravilhas, como o povo viveu, começar a ocorrer no coração de alguns, né, um coração mau, um coração desobediente e infiel, a ponto de Deus o que? Se indignar contra nós. Irmãos, para Deus se indignar, é quando Ele faz muitas coisas. Como é que vocês ficam indignados? Eu tenho os meus momentos de ficar indignado. Quando eu falo 1, 2, 3 vezes com a pessoa a mesma coisa, nós ficamos indignados, né? Quando nós vemos alguma coisa horrenda, fora do comum, uma injustiça, né? Nós ficamos indignados. Quem gosta de assistir televisão, nos programas ainda, né, de reportagem, noticiários, você vai ficar indignado com o tipo de coisas que estão acontecendo, as injustiças, os crimes. Quando você vê, né, a politicagem atuando nos lugares, né, onde deveria ter justiça, você fica indignado, como governadores, presidentes, né, senadores estão fraudando, roubando, como o país está sendo destruído e ninguém faz nada, a gente fica indignado. Então nós começamos a fazer o quê? O que nós vamos fazer? Vamos sair aí fora com a bandeirinha, né? Fazer o que nós vamos fazer? Nós temos a oração, amém? A oração é o fruto que todo cristão deve usar. Temos que estar orando, pedindo, Senhor, Teu é o poder, Teu é o reino, Senhor. O Senhor coloca quem quiser e tira quem quiser. Algumas pessoas, né? Logicamente, sensatamente, falam assim, pastor, é o voto, sim, é o voto. Mas Deus coloca quem Ele quer e tira quem Ele quiser. Veja, então nós devemos o quê? Crer, orar para que essa nação, Deus levante homens que possam praticar a justiça para o benefício desta nação. Para que venha a ser estabelecido nessa nação uma condição onde as pessoas possam ter a habitação. Já pensou?
Uma nação onde você não vai precisar ficar orando, Senhor, prepara um aluguel, uma condição, prepara, Senhor, um lugar para mim comprar uma casa, me dá condição. Irmãos, uma nação cujo país é governado por homens, né, que são idôneos, que são levantados por Deus, essa nação trabalha para o benefício do pobre, do povo, para aqueles que mais precisam, e todos, como diz a Constituição, têm direito à moradia, sem precisar que você ore. Veja só, nós precisamos orar, Senhor, levanta esses homens, para que nós possamos ter isso na nossa nação, para que possamos ter saúde. Nós oramos, Senhor, me dá condição, para que eu possa pagar um plano de saúde. Senhor, me dá condição, Pai querido, para que eu possa ter um lugar, onde meus filhos possam estudar, um colégio. Senhor, veja, uma nação cujo Deus levanta para o benefício do povo, são homens que projetam leis em benefícios de todos, onde haverá escola, onde haverá saúde, onde haverá moradia, segurança, sem você precisar ficar com medo, porque Deus estabeleceria uma condição para essa nação. Como é que nós vamos alcançar isso, irmãos? Através do voto? Nunca, jamais. Pela oração, segundo pelo voto, amém? Mas pela oração. Então, a igreja precisa entender que nós somos o fruto do que nós estamos crendo. Em que você tem crido? O autor dos Hebreus nos ensina, olha, vocês devem motivar, incentivar, exortar todos os dias. Aprendemos. Nós entendemos que quem não entrou na terra prometida foi aqueles que não desobedeceram. Perdão, aqueles que não entraram na terra prometida, foi aqueles que desobedeceram. Não foram todos. Quero finalizar aqui esse texto. E vemos que não puderam entrar, por quê? Por causa da sua incredulidade. Qual foi o maior erro deles que não entraram? Foram os seus pecados? Foram a desobediência? Sim, mas a desobediência pela incredulidade. Veja, a incredulidade que gerou desobediência. Eu não creio, se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Eu não creio que se eu fizer isso, Deus não vai me deixar entrar na terra. Não. A incredulidade era tão grande que eles não acreditavam naquilo que Deus havia falado. Verso 4 do capítulo 1. Tenhamos, pois, depois de falar isso, ele fala assim: tenhamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Tenhamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Veja, ele faz uma comparação. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Isso que é o mais preocupante. Quando eu estou pregando, quando alguém está pregando a palavra de Deus, e nós dizemos assim, nada adiantou pregar para eles, nada adianta pregar para essas pessoas, foi inútil. Veja, como isso chega a ser para nós alguma coisa que ficamos indignados. Quer dizer que não valeu nada a sua pregação, não valeu nada. O que Moisés pregou não valeu nada, veja. Se não traz indignação, veja que não é um homem comum que estava pregando. Não era um homem, né, que não tinha, né, uma unção, porque nós sabemos que no Velho Testamento, Moisés e Elias são os que mais se destacaram, é o que mais projetaram, é o que mais levantaram a unção e a glória de Deus. Então nós vemos o que? O texto aos Hebreus diz assim, ó, e de nada lhes aproveitou a pregação. Por que não aproveitou? Por que não serviu para nada? Nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. O que adianta um lindo sermão, bem estruturado, né? O que adianta colocar textos e contexto e aplicar e orientar e ensinar, se não estiver o quê? Misturada essa palavra com fé. Então o que nós estamos pregando, que você está ouvindo, pode até, puxa, boa palavra. Não, essa palavra veio direto ao meu encontro. Mas não serve de nada se ela não estiver misturada com fé. Essa palavra deve ser ouvida e você começar o quê? Eu recebo, eu creio e começo a colocar ela em
prática a partir de agora, para que eu possa então receber as promessas que foram declaradas a nós. Havia uma promessa para o povo de Israel que Deus haveria de tirar eles do Egito como tirou, que haveria de manifestar maravilhas como fez, milagres como fez, mas que Deus introduziria eles na terra prometida. Quando chega esse processo de terra prometida, nós nos colocamos na mesma condição. Deus já fez milagre nas nossas vidas, Deus já falou conosco, Deus já abriu portas, Deus abateu os nossos inimigos, Deus fez coisas grandiosas, falou conosco, né? Fez coisas tremendas. Mas quando nós começamos a ouvir, Deus vai levar você na sua fé para a vida eterna. Essa jornada, essa caminhada nossa, que deve ser colocada em pauta todos os dias. Algumas vezes o povo de Israel pensava que ia ser da noite para o dia. Nós vamos entrar na terra prometida amanhã, o mês que vem, semana que vem. Porque na lógica humana, saíram do Egito, agora nós vamos caminhar daqui a 1 mês, 2 meses. E o que aconteceu? Nesse período de caminhada, aconteceu muitas coisas. Na minha e na tua caminhada, começa a acontecer muitas coisas e nós não entendemos. Porque começamos a ver um Deus que faz coisas tremendas, permitir que algumas coisas insignificantes aconteçam. Então, no coração deles, eles começaram o quê? A desconfiar. Será que Deus mesmo vai nos levar para uma terra que mana leite e mel? Será mesmo que Deus vai? Por quê? Na caminhada, começa a faltar pão. Veja, não tinha pão. Não tinha água. Quando tinha água amarga. Veja, e eles começaram o quê? A desconfiar. Só que o chamado deles foi um chamado de fé. Nosso chamado também não é diferente, é um chamado para fé. Quando eu e você começamos a caminhar, esquecemos que precisamos crer e precisamos ter fé que Deus vai estar fazendo conforme a sua palavra, nós precisamos apenas crer. No capítulo 10 de 1 Coríntios, no verso 5, Paulo usa a mesma linguagem de linguagem que estava sendo citada em Hebreus, que diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. De quem o Senhor não agradou? Daqueles que ele havia tirado, do Egito. O verso 4, se vocês puderem me ajudar aqui, verso 2 diz assim: todos esses foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles foram batizados aonde? Nas águas, no mar, na nuvem. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então o que nós vemos? Eles foram batizados no mar, quando passaram ali, de forma milagrosa. Nós fomos batizados nas águas. Eles comeram do pão espiritual e da água. Nós bebemos da ceia, comemos do pão. Veja como é uma analogia, uma figura de linguagem bem semelhante, para que a gente não pense porque você foi batizado, porque você toma a ceia, você come o pão e bebe, que você está agradando a Deus. Não. Isso eles também fizeram. E a maior parte deles, como diz o texto, ficaram prostrados. Por que Deus não se agradou deles? Será que era o louvor que não era muito afinado? Será que era porque as vestes tinha gravata e não tinha? Eu começo a pensar, e você me ajuda aí, O que seria? O texto que não nos deixa mentir, que nos leva a entender, fala assim: Deus não se agradou da maior parte dele, porque eles cobiçaram coisas más. E o texto fala assim, que nós não devemos cobiçar, porque estas coisas estão escritas como figura.
E diz assim: não façais, pois, idólatras, como algum deles. E conforme está escrito, o povo assentou a comer, beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. O que o texto está dizendo, irmãos? Que nós devemos tomar muito cuidado, muito. Que esta figura de linguagem aqui foi colocada para advertência nossa. Porque eles estavam ali, diante de Moisés, um líder excepcional, que Deus levantou, com tanta unção, com tanto poder, e eles passaram aquelas manifestações junto, e viram, só que eles cometeram pecado de idolatria, pecado de prostituição. Será que a prostituição antigamente era pecado e hoje já não é? Aonde é que nós estamos errando? Onde é que nós estamos errando, irmãos? É quando nós começamos a pregar algumas coisas que não são eficazes. E quando nós pregamos coisas que são eficazes, não existe fé para as pessoas crerem, para receber aquela palavra. O texto fala que num só dia morreram 23 mil homens que se prostituíram com mulheres que não faziam parte, da sua vida, do seu cônjuge. Não eram casados. E diz que Deus se indignou a ponto de matar 23 mil. Veja a situação. Hoje também não mudou. O apóstolo São Paulo usa esse texto para nos advertir. E fala assim: e não tentemos a Cristo, como algum deles tentaram também, e pereceram pela serpente, tentando ao Senhor. Lembra o que Jesus falou para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. O que nós estamos tentando? Em que nós estamos tentando ao Senhor? Você já pensou que nos dias de hoje nós podemos dizer: como é que eu posso tentar ao Senhor, Tentar a Deus naquilo que, naqueles dias, eles estavam o quê? Fazendo uso de coisas indevidas. Aonde estava a tentação? O texto fala que não murmureis, como alguns deles também murmuraram e pereceram pelo destruidor. Sabe aquele crente que murmura de tudo? Eu quero que você preste atenção, porque eu acho que nós somos piores do que eles. Me desculpa, talvez você não seja, mas eu acho que eu sou pior do que ele. Porque eles murmuravam, irmãos? Porque ficaram no deserto e havia já um bom tempo. E naquele período que eles ficaram 40 anos, e Deus envia o que para eles? O maná, que era uma semente que eles deveriam o quê? Amassar e cozinhar e fazer ali um pão. E esse era o alimento todos os dias, esse maná, esse pão. E eles comiam desse pão e bebiam dessa água. E preste atenção, se você não é pior do que ele, quem de nós conseguiria comer todos os dias um maná, que é um pão, com água, mas sem a carne, sem o frango, sem o ovo? Veja se essa palavra não nos leva a se sentir pecadores. Quando a gente começa, ovo de novo, frango de novo, quem é que já falou isso? Não, hoje precisa uma carninha, uma coisa diferente. Veja como nós somos iguaizinhos ou piores. E nós precisamos entrar nesse contexto e ver se nós estamos vivendo essa palavra. Porque nós não passaremos, irmãos, dessa vida, se nós não estivermos atentando para isso. Senhor, eu sou um murmurador, tem misericórdia da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, mas eu sou um murmurador, reclamo de tudo. Reclamo das minhas vestes, abro no guarda-roupa, se não tenho nenhuma roupa, Senhor. Só tem 10 roupas que eu já usei, 10 sapatos que eu já usei, mas não tenho nenhum novo. Nós somos murmuradores, irmãos. Esse povo não tinha um abrigo, eles não tinham uma casa, viviam em tendas. Já pensou hoje? Nós temos casa, por melhor que seja ou pior que seja, temos casas, no lugar certo. Eles não tinham. E de dias em dias, meses em meses, ano em ano, semana em semana, o Senhor levantava aquele acampamento e eles saíam. Não tinham uma morada, não podiam ter lugar nenhum de plantação, fazer nada na casa. Sabe, algumas pessoas falam assim: é tão ruim, morar de aluguel, porque você não pode fazer isso, fazer aquilo, que você não é sua casa. Irmãos, toma cuidado.
eu fico pensando se nós não somos esses murmuradores piores. Porque eu tenho certeza que essa semana você comeu ovo. Eu tenho certeza que você comeu frango. Eu tenho certeza que você, em algum momento da semana, você comeu carne. Comeu algum salgado, uma pizza, uma coxinha, alguma coisa diferente. E mesmo assim, você não está contente. Só pelo fato de você não estar contente, já está dizendo assim: eu não murmurei, mas eu estou quase para murmurar. Veja a minha situação e a tua situação. Veja se nós poderíamos entrar nesse reino. Veja se eu e você poderíamos entrar pelas portas aquele dia, ouvindo assim: Senhor, obrigado. Não. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Não adianta trilhar o caminho de ser batizado. Eles foram batizados, beberam da água espiritual, eles comeram do pão, veja, eles receberam, eles viram Deus falar no monte. Mas a maior parte deles, irmão, ficou prostrado no deserto. E nós estamos vivendo isso. No nosso meio tem adúlteros, pessoas se prostituindo, pessoas vivendo em adultério, pessoas murmurando, pessoas se fazendo todo tipo de malignidade e acha que vai para o céu. Meu Deus, o que eu faço? O apóstolo fala assim, ó: exortai-vos todos os dias. Todos os dias. Para que eles possam o quê? Caminhar conforme o Senhor estabeleceu. E o grande problema é que nós devemos caminhar, não de qualquer maneira, mas caminhar com fé. Pois aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia, porque não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Sabe o que está dizendo o texto? Só cai quem quer. Porque Deus vai enviar o quê? O livramento, o escape, sobre todos os seus filhos, para que ninguém caia. Vai vir só tentação humana. Uma tentação que você pode suportar. Não vai vir uma tentação sobrenatural. Não, pastor, mas veio uma tentação que, ó. A tentação daquelas, ó, Tiago, daquelas que, para os homens, né, veio aquela mulher, né, que não conseguia, ou dificilmente alguém conseguiria. Veja, não, tentação humana. Não, mas tinha ali uma coisa ali, uma bebida ali que, ó, eu não resisti. Não, mas tinha que murmurar mesmo. Depois daquela situação, não, eu tinha que. Tentação humana. E a gente começa a pensar, rapaz, veja, só vem tentação que a gente possa suportar. E quando ela vier, Deus vai dar o quê? O escape. Então presta atenção. Se alegre. Você só vai para o inferno se quiser. Porque haverá o quê? Condição de Deus para a nossa vida. Condição para que eu e você entendamos. O que nós precisamos? Apenas misturar essa palavra com fé. Eu preciso pedir, Senhor, me dá fé, certeza para que eu possa cumprir e obedecer essa palavra. Algumas vezes as pessoas ouvem uma pregação e falam assim, não, certeza. Eu tenho certeza que essa palavra veio da parte de Deus, que Deus inspirou os profetas, os apóstolos, e eu quero viver essa palavra. Senhor, me dá esta condição. Irmãos, como é que nós conseguimos essa condição? Um homem, uma mulher que nasceu e foi gerado em pecado, que viveu nas mãos de Satanás por anos e anos, e agora aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Como eu vou conseguir? O apóstolo São Paulo, Jesus nos ensina que nós devemos crer nele. Que quando nós cremos em Jesus, diz que gera em nós um novo nascimento. Começa sendo gerado em mim e em você uma nova criatura, um novo ser espiritual, através dessa fé em Jesus. O que essa fé em Jesus diz? Ela promove em nós uma condição espiritual, dizendo para mim e para você: o que eu tenho crido me concedeu virtude e poder. Lembra que todas as pessoas, sem exceção, quando Jesus ia curar, ou quando curava, Jesus falou assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Veja, tudo era na fé. Se hoje nós estamos aqui e cremos que Jesus é o Filho de Deus e que veio para estabelecer em nós uma nova condição, uma nova vida, quando cremos nele,
a presença do Espírito Santo vem sobre nós e nos dá o quê? Poder. O reino de Deus é tomado à força. A virtude do Espírito Santo vem sobre nós com poder, com virtude, para que a gente possa o quê? Viver. Então, alguém que não creu em Jesus não conseguirá. Crer em Jesus é ter certeza. Orar a Deus, Pai, eu já recebi a fé no teu Filho Jesus. E agora, Senhor, eu estou esperando a condição necessária para viver essa palavra. A condição essa que vai me habilitar a ter virtude, ter poder, a ter uma estabilidade para todas as coisas. Como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava confiando nele, na igreja, nos pastores? Não, em Jesus. Ele estava confiando que Jesus ia fortalecer ele. Irmãos, hoje é da mesma forma. Jesus vai te fortalecer. A tua fé deve ser fortalecida na pessoa bendita de Jesus. Pai, eu creio no teu Filho. Todo aquele que recebeu a Jesus como Salvador, como Senhor, recebeu a condição de ter o quê? Filho de Deus. Como eu creio em Jesus? Quando você, de todo o teu coração, corpo, alma e espírito, todo o coração, se de todo o teu coração crê no Senhor Jesus, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos. Olha, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, tenho certeza. O autor dos Hebreus fala assim: nós cremos que pela fé, Hebreus 11, os mundos foram criados. Eu creio que pela fé, não havia ninguém que pudesse comprovar, não havia nenhum tipo de ciência ainda, como nós temos hoje, mas nós cremos, o autor fala assim, cremos pela fé que os mundos foram criados. Então nós vemos o quê? Hoje, a ciência já proclama diferente, tantas coisas, menos a fé. Deus criou todas as coisas. O que nós precisamos nos dias de hoje? Você precisa de hoje, na tua oração, fé. Para obedecer a palavra de Deus, fé. Para você se alegrar no Senhor, fé. Para ter esperança que Deus vai operar, fé. Para vir no culto e saber que Deus vai falar comigo, você, fé. O que eu preciso, irmão, para ver as coisas acontecerem? Fé. Pastor, Deus não falou que ia acontecer isso na minha vida. A mulher do fluxo de sangue também, Jesus não falou que ia curar ela. Não havia nenhum profeta que falou assim, olha, você vai... Não, ela tinha fé na pessoa certa, em Jesus. Se você tiver a fé na pessoa certa, em Jesus, o Espírito Santo vai operar na minha e na tua vida, na vida da igreja, na vida dos teus, da tua família. Pai, eu creio que tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus cujo poder está nas tuas mãos, e o Senhor dá a quem quer e faz o que quer, conforme a tua vontade. E eu vou começar a orar com fé, pedindo ao Senhor, segundo a minha necessidade. Pai, restaura o meu lar, restaura a minha casa, me liberta, me salva, me cura. Senhor, me faz isso, Senhor, pela fé. Aí Tiago fala assim, ó, a oração do justo pode muito dos seus efeitos. Busque também e peça com fé, não duvidando. Olha só. Então nós vamos encontrar, irmão, essa pequena palavra sendo introduzida em todas as áreas da nossa vida. Por que eu estou pregando aqui? Porque eu tenho certeza do chamado que Deus colocou na minha vida. Eu tenho certeza que Deus quer fazer a obra na tua vida. Quer te levantar. Quer fazer uma obra grandiosa através da tua vida. E para que isso aconteça, é preciso que você coloque no teu coração. Hoje eu recebi uma palavra para colocar em prática e buscar. Senhor, acima de tudo, eu quero fé. Aí você vai falar assim, estou pedindo fé a Deus. Aí você vai encontrar lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja honesto para você. Quanto você tem lido essa palavra? Porque a fé vem pelo ler, ouvir essa palavra. O quanto você tem dedicado? Pastor, eu não tenho muita fé. Comece a usar essa palavra para que você possa crescer. Para que você possa ser fortalecido na fé. Abraão diz que foi fortalecido na fé quando Deus fez promessas para ele. Deus falou, a tua descendência será como as estrelas do céu,
a areia da praia, se é que pode contar. Ele ouviu que palavra? A palavra de qualquer pessoa? Não, ouviu a palavra de Deus. Naquele tempo, aquela era a palavra de Deus. Não havia escritura, não havia manuscritos, mas Deus falando com ele. E toda vez que ele ouvia aquilo, gerava o quê? Fé. E quando ele via dificuldade, olhava para si, 100 anos de idade. Já pensou em você com 100 anos de idade hoje? E Deus fala assim para você: vai gerar filhos. Veja, foi isso que Deus falou para Abraão. 100 anos de idade. Sara com 90 e poucos anos. Mulher estéril. Sara vai gerar filho. Irmãos, aquela palavra estava difícil. Hoje, alguma coisa na sua vida bem está difícil. Muito difícil. Só que eu quero que você coloque essa palavra no teu coração. Eu creio, Senhor, ajuda-me, Senhor. E lê a palavra. Deus fez conforme a sua palavra. Porque diz que ele creu na promessa de Deus. E diz que no seu tempo, Sara engravidou e gerou filhos. 100 anos de idade, irmãos. Um homem que diz que o texto fala assim: e tendo seus membros, o seu corpo amortecido. Os irmãos adultos sabem o que é isso. Um homem que perdeu a sua virilidade. A mulher que perdeu. Diz que o texto foi tão eficaz, a palavra foi tão forte, que um dia Abraão e Sara se sentiram rejuvenescidos, a ponto de se relacionarem, a ponto de gerar filhos, porque a palavra de Deus tem esse poder. Pastor, está faltando homens ungidos. Está faltando homens de palavra, de poder. Não. Jesus foi na sua cidade natal, em Nazaré, na Galileia, e disse que não fez sinal algum, porque o povo ali não acreditava nele. Se Jesus estivesse pregando hoje na terra, muitas pessoas não seriam curadas, não seriam libertas, não seriam salvas, porque a incredulidade está enraizada. Mas começarmos a olhar para o texto e falar assim: rapaz, se eu tiver fé, basta apenas o Senhor. Senhor, não precisa impor as mãos sobre a minha vida. Não precisa, só diz uma palavra e a minha filha será curada. Vai, pois a tua fé é curada. Jesus falou assim, ó: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. O que nós aprendemos hoje, irmãos? A fé é importantíssima para a nossa caminhada. Precisamos crer. Crer é obediência. A fé nos motiva a obedecer, a orar, a negar o vício, a negar a prostituição, a abrir mão de todas as coisas. A fé em Jesus. A fé que Ele vai nos dar escape, vai nos dar condição, vai nos libertar. A fé. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Curve a tua cabeça, fale com Deus comigo. Pai, como somos, ó Deus, um povo, Senhor, que precisa da tua grande misericórdia. Pai, que nós possamos nessa noite sermos, ó Deus eterno, homens e mulheres que abram o coração e não endureçam o coração, para que possamos crer nesta palavra e fazer uso dela como ela foi declarada. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor se compadeça de nós. Nós não temos condição de fazer isso sozinho. Nós somos, ó Deus eterno, os piores dos piores. E precisamos que o Senhor nos socorra, nos ajuda. Nós não conseguimos ter fé, Senhor, se o Senhor não nos ajudar, não for conosco, não nos socorrer. Nos ajuda, Senhor. Acrescenta graça e fé aos nossos corações, para que possamos viver as manifestações do Teu poder, da Tua palavra, do Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, que foi enviado da parte do Pai como Consolador, nos ajuda agora. Ajuda a igreja, ajuda o teu povo a ser uma igreja vibrante, que ora, porque nós queremos viver, Senhor, as manifestações da tua glória no nosso meio. Em nome de Jesus, que
que a manifestação do que há no nome de Jesus venha prover cura, venha prover libertação, venha abrir portas, venha te dar ousadia em fazer coisas para glorificar o nome do Senhor. A partir de hoje, Pai querido, me ajuda a crescer na fé, na graça e no conhecimento. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Como nós queremos engrandecer a Deus, mas sem fé, irmãos, é impossível. Podemos louvar, podemos, pregar, podemos fazer tantas coisas, mas sem fé vai ser impossível. Amém? Quando vier na casa do Pai, venha crendo, Deus vai falar comigo, Deus vai fazer maravilha, Deus vai operar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai fazer. Isso vai gerando em nós uma condição espiritual e Deus começa a se agradar. Deus vai dar uma palavra para o pregador e você vai precisar crer. Mas aquela palavra é tão difícil que Deus fala assim, nem adianta pregar que eles não vão crer. Até o pregador vai ficar desanimado. Senhor, isso aqui é impossível, eles não vão crer. Eu também acho que eles não vão crer não. Mas prega. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, prega a palavra. Amém? Eu quero fazer alguma menção de alguma irmã que está fazendo aniversário hoje. A nossa irmã Rosângela. Quem é a nossa irmã Rosângela? Misericórdia. A irmã veio aqui para receber a benção mesmo, né, irmã? Vem aqui em nome de Jesus. Nossa irmã Rosângela está vindo aqui hoje e já vai receber a benção que nós vamos estar orando. Pode chegar aqui à frente em nome de Jesus. Tem mais algum aniversariante desse mês aqui? Quiser vir aqui? Tem uns irmãos que já perderam a conta, já não sabem mais nem o aniversário que fez. Ela esqueceu lá. Nossa irmã Dora, amém? Nós queremos orar. Tem alguém completando aniversário de casamento nesse mês que quer receber oração? Não? Amém. Chega mais aqui, irmã Rosângela, Mandora. Igreja, estende a sua mão para cá. Nós vamos estar orando em favor das suas vidas. Nossa irmã Dora, nossa irmã Rosângela. Nós não sabemos a sua necessidade, mas nós vamos colocar diante de Deus. Pai, eis aí as tuas filhas, que estão na tua casa e hoje completam mais um ano de vida. Nós cremos, ó Deus eterno, que a oração pode muito nos seus efeitos. A oração do justo, a oração da igreja. E eu quero orar, Senhor, em favor das suas vidas, para que o Senhor manifeste a sua graça na sua vida espiritual, na sua vida, Senhor, de fé. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, que é no nome de Jesus. Seja o nome do Senhor glorificado na tua vida, na tua caminhada. Que Deus restaure as da tua vida que foram dissipadas, que foram mortas, que foram deixadas para trás. Levanta, meu Deus e meu Pai, e manifesta o teu poder. Traz a restauração, traz a bênção, traz a vitória. Levanta a tua filha, em nome de Jesus. Que seja um ano de vitória. Que Deus resgate, restaure. Deus glorifique o seu nome. Haja mudança, transformação, em nome de Jesus. Pai, pela fé, eu declaro a bênção, a vitória, em teu nome, Jesus, em nome de Jesus, sobre a vida da nossa irmã Dora, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, levanta a tua filha, enche o seu coração de gozo, de alegria, pela verdade do teu Espírito Santo. Renova, Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua caminhada. Estende a tua mão, Senhor, para abençoar, para prosperar. Que o Senhor te dê estratégia, dê sabedoria, dê entendimento, e que a boa mão de Deus seja sobre tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento. Deus abençoe, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queremos finalizar o culto agradecendo a Deus por todos os irmãos. Hoje nós tivemos muitos irmãos faltosos, muitos irmãos com problemas de saúde, uns cuidando dos outros, amém? Muitos irmãos que não puderam estar aqui, mas nós precisamos motivar a nossa fé. Quarta-feira agora temos culto às 20 horas. Nosso irmão Neuclaí vai estar ministrando a palavra, se Deus assim permitir, né, irmão? E você é convidada para estar aqui presente, amém? Na última pregação que nosso irmão esteve aqui ministrando, tínhamos poucas pessoas,
mas a palavra de Deus foi pregada. Se você se empenhar, eu quero crer que Deus vai falar com você. Normalmente, irmãos, quando vem alguém de fora, de um outro lugar, Deus costuma falar muito com essas pessoas, amém? Porque essas pessoas vêm em busca de uma palavra. Eu não sei se você já foi visitante em algum lugar e foi buscar uma palavra. E eu quero, como nós temos tempo ainda, né? Eu saí uma vez do meu serviço com uma palavra de afronta. O irmão Zé Carlos já olhou para... Ó, o irmão Luiz também. Estamos acabando, irmão Luiz. Uma palavra de afronta. E eu falei assim, sabe quando você fica assim? Meu Deus, que coisa estranha, né? Eu achei muito estranho que no meio de pessoas que são cristãs, haja desavença, contenda, briga. E aquilo ali foi muito complicado no meu trabalho. E eu falei, Senhor, se o Senhor for comigo, hoje o Senhor vai falar comigo, que eu precisava ouvir Deus falar, eu sou contigo. Existe coisa melhor do que isso? Você ouviu Deus falar assim, eu sou contigo. Sabe, irmão? Porque a afronta era essa. Isso aí não é igreja, não. Isso aí não são servos de Deus. Nós somos a nossa igreja, a nossa Deus. Nós somos. E eu falei, mas que absurdo. Mas aquilo me entristeceu. E falei assim, Senhor, não vai fazer nada, vai falar nada. Hoje eu fala comigo. E eu fui para a igreja, eu não tinha culto na minha igreja, fui no outro, né? Veio um irmão de Araraquara pregar. E ele começou a pregar nessa igreja, nesse culto. Só que ele usou o texto, né? Que Deus é contigo. Passagem de Josué. Eu sou contigo. Só que ele iniciou esse texto. Só que durante 40 minutos, ele não conseguia falar de outra coisa. Eu não sei porquê, mas tem alguém que precisa ouvir aqui. Deus é contigo. E quando isso começa a se falar muito, repetidamente, você pensa logo, esse irmão está sem palavra, ele não estudou, não recebeu. Só que eu tinha um propósito com Deus. Por causa da tua vida, Deus muda o culto, muda a palavra. As pessoas que estavam ao meu redor, que eu estava sentado, falavam assim, ele não estudou, ele não pregou, ele não sabe pregar, ele não sei o quê. E eu dava uns glórias, sabe daqueles glórias, ô glória! O pessoal olhava comigo, você é outro louco. É porque o que eu estava ouvindo ali, irmãos, foi justamente o que eu precisava ouvir. O que eu falei com Deus, Senhor, eu vou para a tua casa. E se o Senhor for comigo, o Senhor vai falar. Deus falou naquela noite, pelo menos 10 a 12 vezes, eu sou contigo, eu sou contigo. Você precisa ouvir essa noite. Eu creio que aquelas 99 ovelhas saíram decepcionadas, abatidas. Mas eu saí dali vibrante. E quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu me sinto mais vibrante. E quando eu vou lá, eu tenho certeza, Deus é comigo. Como você está nessa noite? Como alguém qualquer? Não. Deus te trouxe a esse lugar. E Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Ele está buscando pessoas que tenham fé para pedir coisas para Ele. Pai, eu creio no Senhor e eu vim aqui buscar. E eu só vou sair daqui quando o Senhor me der. Querido, o profeta vai ter que entregar, porque a tua fé vai mover as mãos de Deus. Vamos se colocar de pé, porque a vigília não é para hoje, amém? Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou quer se reconciliar, hoje é noite de salvação, de cura, de libertação. Se houver alguém nessa condição, e a palavra de Deus entrou no seu coração, e você creu, levante a sua mão aqui, e nós vamos estar orando por você. E hoje, com certeza, segundo as Escrituras, haverá uma festa nos céus. Bem, segura ela aí. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém nessa noite? Oh, aleluia. Eu tenho medo de, quando as crianças querem levantar a mão, que eu fico preocupado, amém? Oh, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pelo culto dessa noite, pelos louvores, pelas orações, pelo testemunho da nossa irmã. Pai querido, pelas vidas que aqui estão. Eu quero pedir, ó Deus eterno, que o Seu brate, oh Espírito Santo,
Venha, Senhor, sobre cada um encher, porque a tua presença, Senhor, é toda a diferença na vida da igreja. Que o Espírito de Deus esteja